Dando continuidade aí aos nossos processos de desenvolvimento de layouts dentro do Node-RED, usando apenas Node-RED, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou ensinar vocês a melhorarem uma coisa que eu já disponibilizei aqui, que é como vocês podem ver aqui no cantinho superior direito, os sensores de movimento, tá? Eu dei uma melhorada nesse layout de acordo aí com trabalhos anteriores que eu fiz, e agora a gente pode comportar aí carga de bateria junto com decaimento, né, contagem regressiva para poder ele voltar a ativar, também outras coisinhas que eu vou mostrar a vocês como a gente pode estar criando. Lembrando, essa é a melhoria, tá, de um sensor que eu já disponibilizei para vocês, mas vocês podem fazer o upgrade dele aí, tá? Vamos lá, vamos pro vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Hoje, como vocês viram na abertura do vídeo, eu vou mostrar a vocês como a gente vai poder fazer aí um upgrade dentro dos nossos sensores de movimento aí. Para você que está montando automação, que quer montar automação com sensor de movimento, hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vale lembrar também que se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever aí no canal, tá? Se você quiser colaborar com a gente, vire membro, clica no botãozinho valeu aí para poder colaborar com o projeto. Ou até mesmo, se de repente você quiser algum tipo de consultoria aí, contratando a Neway para poder fazer o seu projeto de automação, te ajudar no projeto de automação através de algum tipo de consultoria, pode telefonar para a gente aqui ou mandar um WhatsApp através do telefone aqui no cantinho do vídeo. Bom, dando continuidade, eu preciso primeiro dizer o que você está vendo aqui, né, para você que chegou aqui agora. Esse daqui é um sistema Node-RED, tá? É uma aplicação desenvolvida para você criar automações aí IoT. A gente usa o Zigbee 2 MQTT, o Node-RED, num Orange Pi 02 aqui, de 1 GB de memória com um link externo, ou seja, você pode fazer acionamentos aí fora da sua casa e tudo mais. Você dando continuidade aí, vendo os vídeos do canal, os últimos aí, cerca de 40 vídeos, você vai poder ver como a gente chega à montagem desse processo, desse layout que você está vendo aqui, que é totalmente customizado. Para você que está usando aí, quer usar na sua empresa, quer desenvolver o seu trabalho, pode fazer isso que é totalmente customizado. Hoje, como eu disse, eu vou mostrar para vocês como fazer aí coleta de dados de um sensor de movimento. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o Zigbee 2 MQTT para a gente poder identificar qual o sensor que eu estou trabalhando. Beleza, galera, aqui dentro da minha aplicação do Zigbee 2 MQTT, eu estou usando esse sensorzinho de movimento aqui, é um sensor Zigbee da Zonoff, tá bom? E vocês podem usar aí para poder fazer os mesmos tipos de ação que eu vou fazer aqui nesse momento. É exatamente esse que a gente vai trabalhar aqui, o movimento 3, ele trata do banheiro, então a gente vai poder trabalhar ele, coletar as informações e tudo mais do que a gente vai usar. Ele está integrado aqui dentro do sistema Zonoff através do Zigbee 2 MQTT, uma aplicação que aí de forma universal, independente da marca, coleta, consegue sincronizar, né, juntar todos os dispositivos Zigbee numa base, é só enviar os dados para dentro do Node-RED. Para você também que gosta de usar aí HomeKit, você também pode usar esse tipo de aplicação. Eu também uso aqui, para você que usa aí telefones da Apple, que tem um sistema Apple, você pode aí usar o HomeKit e fazer esse tipo de aplicabilidade também. Mas vale lembrar que é meio que desnecessário, porque como o layout do Node-RED é universal, ele não funciona através de aplicativo nenhum, e sim acessa uma página de internet, tanto dentro quanto fora da sua casa. Você pode escolher a aplicação que você quer usar aí tranquilamente. Conversando com a gente pode estar explicando melhor aí como é que esse tipo de coisa funciona. Voltando aqui para dentro do Node-RED, eu tenho aqui um ambiente de base, né? A gente está acostumado a trabalhar com isso aqui e nós temos aqui algumas funções. Eu tenho 3 sensores de movimento aqui nesse layout de exemplos e você pode verificar que eu coleto os dados diretamente, jogo dentro de um nozinho de função, faço toda uma tratativa que eu vou deixar para vocês aí poderem baixar e colocar aí no trabalho de vocês para poder estar usando, né? O que a gente vai trabalhar hoje aqui é o movimento 3, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou apagar esse nozinho e vou construir do zero com vocês, ok? Vamos lá, o que eu vou fazer primeiro aqui é apagar esse aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Beleza, deixa eu seguir esse padrão aqui de nomenclatura, ele já está linkado. Eu não vou desfazer os links, mas vou explicar a vocês como a gente faz todo tipo de conexão. Inclusive eu vou apagar esse tipo de layout aqui, ó. Vou apagar ele, perfeito, vou dar um deploy.
Depois disso aqui o layout perde um pouco das funções ali, tá? Mas eu vou voltar aqui dentro do front e vou apagar aqui a parte do banheiro, o sensor do banheiro, tá vendo? Vou apagar ele também porque eu vou criar ele junto com vocês. Joia. Quando a gente apagar aqui, ele já vai sumir do layout. Olha só, já sumiu do layout aqui. Então eu vou criar ele do zero aqui e a gente vai poder usar, mas antes de mais nada, antes de eu alocar ele de novo, eu vou criar um outro flow aqui porque eu quero fazer alguns testes com vocês, tá bom? O que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, e eu vou explicar. Bom, recebendo os dados do Zigbee 2 MQTT através do MQTT, o que a gente vai fazer é trabalhar esses dados dentro de uma função para poder ele criar aí um subterfúgio de movimento. Eu vou explicar como é que funciona isso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é como é que eu coleto os dados de dentro do Zigbee 2 MQTT. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou explicar de novo aqui para vocês. Ó, aqui na minha base eu tenho um broken MQTT que centraliza os meus serviços, ok? Então, o Zigbee 2 MQTT se conecta nele e expõe todas as informações de todos os sensores que eu tenho dentro aí do Zigbee 2 MQTT. Sensores, atuadores e tudo mais. Voltando aqui na página que a gente está montando o layout, eu vou conectar essa saída que vai ouvir o tópico para a gente poder colher essas informações. O broken é local e como é que a gente configura isso? Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui localhost, porque como está dentro do próprio Node-RED, é só colocar localhost, eu não botei usuário e senha, já nomeei ele, pronto, eu estou usando o broken local. O tópico que a gente vai usar, a gente vai observar a partir da nomenclatura do dispositivo que a gente deu lá dentro do Zigbee 2 MQTT. Vamos pegar aqui o Zigbee 2 MQTT e o tópico que eu vou ouvir é esse aqui. Perfeito, copiei. Voltei dentro do Node-RED, então a gente vai escrever Zigbee 2 MQTT, isso é padrão, barra, e o nome que eu acabei de copiar. Vou botar aqui o QoS 0, para poder não exigir integridade de entrega e de coleta de dados. Vou vir aqui, vou dar um done, ele já está ouvindo ali, ó. Perfeito, ó, se conectou, já está ouvindo. Isso significa que tudo que vier de lá eu vou conseguir usar numa boa, tá? Mas eu vou criar aqui um layout fictício para a gente poder fazer acionamento sem ter que ficar esperando a reação do sensor. É só para entender como é que funciona essa montagem. Para isso agora a gente vem para o node função, que a gente vai ligar ele aqui e vai copiar o primeiro link, primeira função que eu vou deixar para vocês disponibilizado no link na descrição do vídeo. Vale lembrar. Não adianta copiar o link e botar na página. O certo é clicar no link para poder ele abrir, ok? Às vezes o resumo dos comentários não, na parte de descrição do vídeo do YouTube, acaba cortando esse link e não adianta você copiar e colar porque não vai funcionar. Vamos vir aqui agora, ó, eu vou deixar o link para vocês, eu vou copiar essa primeira funçãozinha aqui, ó. Vou copiar lá na íntegra, copiar, e eu vou colar direto dentro do meu nó de função. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para colar. Perfeito. Vou vir aqui agora e vou adicionar 3 saídas e eu vou explicar o que cada uma delas faz. Ok? Vamos lá, vamos dar um Start aqui agora e eu vou explicar o que essa função está fazendo. Vamos lá. Ó. Bom, como é que os dados vêm do Zigbee 2 MQTT? Eles vêm parametrizados. Então você vai precisar pegar 2 dados para trabalhar o sensor de movimento dentro dessa função. E muitas vezes pode ser que os parâmetros de envio dos dados tendem a mudar. Pode ser um tipo de payload ou outro, tá? Como é que você vai saber disso? Aqui no Zigbee 2 MQTT, você vai aqui em States, você vai ver quais são os parâmetros que esse sensor está expondo. Ele tem aqui, ó, o payload ocupação, tá vendo? Ó? E tem aqui o payload bateria, que são os 2 que eu vou copiar, tá? E é esses que você vai copiar para expor. No caso aqui, ó, eu posso dar aqui um Ctrl C, copiar, né? E vou vir aqui e vou colar. Ó, o primeiro objeto é o payload ocupação, o status do objeto, perfeito? E depois nós temos aqui o payload bateria, tá? Ele está igualzinho porque eu tirei como padrão do sensor de movimento do próprio Zonoff, mas pode ser que mude aí para a cara ou tuia, pode ser que mude e vocês têm que ficar atento a isso, tá? Aqui nós temos a memória. O que seria a memória, cara? Memória é uma variável global que vai guardar o status para fazer uma comparação no objetivo de não replicar um parâmetro que já esteja sendo exposto. Exemplo, vamos supor
que o nosso broker esteja emitindo a cada pulso segundos aí, deixa eu ver, o mesmo status. Essa função, esse global, tem o intuito de fazer um comparativo e se auto-perguntar, pô, o parâmetro mudou? Ah, não mudou, então eu não vou fazer nada. Para poder ele perguntar, ele precisa guardar isso na memória. E o global é uma memória volátil, uma memória rápida, né, dos parâmetros do próprio Node-RED. Vale lembrar que mais na frente eu vou explicar que esses parâmetros globais podem ser salvos numa memória fixa dentro do Node-RED. Mas a gente não tem o objetivo de fazer isso agora, tá? E sim depois. Vamos continuar aqui, eu vou escrever movimento 3. Perfeito, ó, movimento 03, ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar porque ele tem que ficar em outro lugar aqui dentro. Vou dar um Ctrl C e vou aqui, ó, e vou colar também o name aqui, ó, Ctrl V. Ele precisa estar nesses dois lugares, tá? Para fazer esse comparativo. Colocado esses dados aqui, a gente precisa entender como é que essa função aqui funciona, perfeito? Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou dar um done, vou dar um deploy para poder a função já funcionar e eu vou pegar um inject e vou criar um sensor fictício aqui que eu possa fazer os acionamentos, tá? Vamos lá, ó, vou criar ele aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar o tipo de dado que ele está entregando. Ele entrega aqui, ó, esse dado de bateria, eu vou copiar, beleza, ó, deixa eu ver, voltando aqui. Payload de bateria, né? Esse dado aqui eu vou colocar como o próprio string normal, ele vai aceitar tanto uma quanto outra, beleza? E eu vou botar aqui um outro tipo de payload, deixa eu pegar o status correto, olha só, bateria, né? Vou copiar, estou montando aqui um layout para a gente poder brincar aqui com as informações sem ter que ficar passando a mão na frente do sensor para poder ativar nada, tá? Vou botar aqui esse dado aqui embaixo. E agora eu vou pegar outra informação que é de ocupação. E vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Payload. Ponto. Ctrl V. Perfeito. Aqui eu vou colocar o verdadeiro ou falso, não um boolean. Esse aqui vai ser o verdadeiro. Vou botar aqui on. E eu vou criar um outro aqui para o falso. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar aqui um falso. Por quê? Isso daqui está fazendo o quê? Está simulando o sensor de movimento, emitindo que tem movimento e que não tem movimento. Tá? Eu vou ligar ele direto à função para a gente poder trabalhar esse tipo de iniciativa para vocês entenderem como é que a função funciona. Tá? Olha só, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e multiplicar para identificar e localizar de onde está vindo o que. Perfeito? Deixa eu vir aqui agora iniciar para ver se ele está certinho. Vou dar um on. Olha só, ele mandou um on. Agora eu vou dar um off. Perfeito, ele está funcionando tranquilamente. Beleza, eu vou explicar para vocês o que ele está fazendo. Bom, quando tem movimento no local, ele vai emitir um on. E esse on, consequentemente, a gente vai jogar dentro do Node Template para poder fazer a amostra do que está acontecendo. Mas ele também pode ser usado como automação. Então você pode colocar um link aqui, ó, para você trabalhar o on dele. Inclusive eu mantive esse link lá atrás, eu não vou replicar aqui. Mas você pode colocar aqui, ó, status on movimento 3. Ou movimento banheiro, do jeito que você quiser. Então você pode linkar em qualquer parte aí do seu Node-RED essa informação, tá? Beleza, exemplificado isso, eu vou explicar como é que ele funciona. Como vocês podem ver, quando eu dou um on, vamos lá, dar um on aqui, deixa eu dar um off, beleza, ele vai entrar em decaimento, depois eu vou poder dar um on, mas para poder eu dar um on, tem que esperar o processo do off. O que ele está fazendo aqui? Como vocês podem ver, a primeira informação está mandando um payload, né, decaimento, um objeto decaimento, porque ele está fazendo uma contagem regressiva. Essa contagem regressiva, ela funciona como? No meio do decaimento, se eu der um on, ela para. Por quê? Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um sensor de movimento no seu banheiro e quando você tem um movimento on, né, ele liga a lâmpada. Tá? E depois de X segundos, se de repente não tiver movimento, ele manda um off e desliga a lâmpada.
É comum dentro dos processos de automação, quando a gente trabalha com esses dispositivos plug and play, que ele simplesmente desligue a luz porque ele não encontrou movimento. Eu estou falando aqui de um sensorzinho óptico, tá? Não estou falando de um sensor aí mmWave não, tá? Que coleta aí um som, né? Digamos assim. Esse sensor ele é meio falho, às vezes você está no banheiro, ele desliga a luz com você no banheiro. Então o que a gente faz? A gente compensa essa falha dando uma margem, né? Quando o sensor emite um off, pode ser que você esteja no banheiro, então ele conta, esse tempo é configurável, ele conta 70 segundos. Se tiver outro on, ele não vai mandar off, ele vai aguardar, ele só vai mandar off se por 70 segundos você realmente não se mexer dentro do banheiro. Entende? E eu vou mostrar como é que isso aqui funciona, mas eu vou diminuir o tempo, tá? Eu vou só diminuir o tempo aqui para poder a gente saber direitinho aqui no valor. Ó, eu vou colocar 5 segundos. Beleza? E eu vou dar um on aqui para ver se ele vai ficar exposto. Não, vou dar um off agora. Ó, ele vai contar de 1 a 5, ó. E no final ele dá um off. Tá vendo? Status off. Se eu der um on aqui, beleza, ele ligou. Se eu der um off, ó, ele começa a contar. Mas se na contagem tiver movimento, ele cancela a contagem e imediatamente manda um on, evitando desligar a lâmpada. E como vocês podem ver aqui, nós temos o 71, 72 e 73 no debug. Quando eu paro aqui, o on está saindo ali no 72, tá vendo? O decaimento está saindo no 71, perfeito? E aqui embaixo, o 73 está mandando o off, tá? Então, nós temos uma saída com valor de decaimento, contagem regressiva, uma saída com on e uma saída com off. Então, você consegue fazer várias automações baseadas em links e tudo mais com essa pequena função, ok? Aqui nós estamos trabalhando com 5 segundos, perfeito. Depois que a gente fez isso daqui, eu vou pegar essa função e vou voltá-la lá para dentro do meu sistema, tá? Mas eu vou continuar fingindo aqui com vocês o funcionamento, tá bom? Vamos tirar isso aqui. Olha só. Deixa eu vir aqui agora. Deletar isso aqui, deletar isso. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl X e vou voltar isso aqui lá para dentro do meu sistema na base. Acabei de montar com vocês aqui e vou substituir ele bem aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, Ctrl V. Ó. Vou colocar ele aqui, vou puxar para cá, vou alinhar corretamente, ó. Beleza, ó. Aqui é movimento 3, status movimento 3. Eu vou colocar o nome, mas não precisa, tá? Perfeito, olha só, botei um nome ali para poder ficar igualzinho. Aqui eu vou botar escreve, deixa eu ver aqui, ó. Movimento. Deixa eu ver aqui, 03. Inclusive, eu vou tirar esse M maiúsculo aqui, porque eu trabalho com minúsculo. Vamos lá, ó, movimento 03. Espera aí. Perfeito, movimento 03. Escreve movimento 03. Movimento 03 com 70 segundos, que é o meu padrão aqui, tá? Eu encontrei esse padrão, mas vocês podem aí estudar o padrão de tempo que seria necessário para vocês para poder isso aqui funcionar corretamente, tá, galera? Vocês podem mudar esse padrão aqui. Aqui embaixo, eu vou explicar a função agora para vocês entenderem o que ela faz. O tempo que a gente vai dar, né, para poder compensar aí a falha do sensor. Aqui em cima a gente tem a absorção das variáveis, tanto de bateria quanto de status. Aqui a gente tem uma função, tá, de decaimento que fica contando os valores e expulsando o valor para poder demonstrar para a gente no layout. E aqui nós temos também a função que faz aí, evita, no caso, ela evita repetição de status, né? Vamos supor que se o sensor mandou on e mandou on de novo, ele não vai ficar expulsando on toda hora, senão isso acaba enchendo aí, demandando muito do servidor desnecessariamente. Ela filtra esse tipo de demanda, tá? E o restante ele só envia informações nas saídas. Lembrando, criem 3 saídas na função de vocês. Ó, configurei aqui, configurei a minha global. Essa global é única, tá, galera? Não esqueçam.
Cada movimento tem um nome, então essa global tem que ser única para não se repetir. Vou dar um done aqui, eu vou fazer a ligação dela certinha aqui no meu sistema e eu vou explicar para vocês como é que funciona esse lance do link. Ó, eu vou ligar no primeiro, no segundo e no terceiro. Esse primeiro link que eu criei aqui, ele tem um nome de status movimento 3. Você pode botar caimento, decaimento, movimento 3 ou o nome do movimento aí que vocês queiram colocar. Aqui eu tenho status movimento 3 on. Quando ele dá o sinal de on, né, ele manda aqui. E mais embaixo eu tenho status movimento 3 off. Tá? Com isso eu consigo, né, normalmente agora pegar e criar automações baseadas nesses movimentos. Tá? Vou dar um deploy aqui. E a gente agora vai voltar lá para frente para trabalhar com o layout, como eu mostrei a vocês. Eu já criei, né, o link, então agora a gente vai fazer o quê? Eu vou trabalhar com esse link aqui, ó, e eu vou reunir as 3 informações, porque o nosso template vai trabalhar com as 3 informações. Então eu vou pegar, ó, o movimento de on, né, aqui, ó, movimento on e movimento off, e vou pegar também aqui o status do movimento. Vamos verificar aqui se eu acho direitinho. Deve estar mais para baixo aqui. Deixa eu buscar aqui. Espera aí. Beleza, ó. Eu vou pegar aqui informações, eu vou pegar o status do movimento 3, o movimento on e o movimento off. Eu quero todas as informações que vêm de dentro da função. Ah, Diego, onde é que você pegou esse link? É esse aqui, ó. Eu peguei essa saída aqui, essa entrada de dados dentro do meu sistema. E vou linkar com os links de saída que eu criei da base, tá? Beleza, feito isso agora, eu vou jogar dentro de um template. Eu já falei para vocês desse Node Template aqui do nosso Node-RED, tá? É um grupo de nós aí de dashboard do próprio Node-RED que você consegue fazer aí vários tipos de configuração. Esse nozinho aqui, ó, tá? Vocês podem fazer a instalação. Como é que você instala os nós? Canto superior direito, Manage Palette aqui, ó. Aqui em Install você pode buscar o nó e fazer a instalação. Eu já tenho ele instalado aqui, tá vendo? Mas vocês podem fazer aí tranquilamente. Vou pegar esse Node Template e vou voltar lá naquelas funções que eu criei para vocês. Né? Funções não, aquele template que eu criei para vocês. Agora a gente vai copiar aqui esse grupo 2. Ó. Vamos pegar aqui desde o início até o final dela. Vou dar um copiar aqui, joia. Vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl A dentro dele, vou dar um Ctrl V. Beleza, ó, colei e eu vou fazer algumas alterações, tá? O meu link aqui, o meu ID do dispositivo desse template é 15. Então vejam direitinho qual ID vocês vão colocar. Para colocar, substituir, eu coloquei uma arroba aqui, mas para substituir 15 em todo lugar, você dá um Ctrl D e ele vai selecionar todos os arrobas e você dá um 15. Ó, coloquei 15 aqui no meu, mas você pode botar o ID que você quiser, tem que ver aí quantos layouts, templates você tem e vai numerando, cada template tem um ID, tá bom? Eu sempre explico isso aí para vocês. E o que esse template vai fazer? Ele vai demonstrar da mesma forma que eu mostrei para vocês lá no início, como ele funciona, tá? Eu vou vir aqui agora, vou dar um done, aqui e um deploy. Perfeito, ó. Bom, ele está recebendo os dados já. Eu vou até colocar ele aqui dentro do movimentação. Aqui, ó, o grupo, né, que vai ser exibido no meu layout. Vou dar um deploy aqui e eu vou pegar aqui. Agora eu vou ver se ele já apareceu ali em movimentação. Ele já apareceu aqui embaixo, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a exibição aqui para vocês entenderem melhor aqui. Ele está aqui embaixo, tá vendo, ó? Eu vou jogar os dados direto aqui para a gente poder entender isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tela lado a lado para vocês entenderem como é que esse layout vai funcionar e a gente vai poder ver melhor. Deixa eu modificar aqui e já volto. Prontinho, galera. Ó, eu já voltei aqui, botei lado a lado para a gente poder tanto manipular quanto também a gente poder observar o processo. Vou dar um Ctrl X aqui, vou voltar aqui na base, certo? E vou mexer na função 3 aqui, ó. Beleza, ela tá aqui. Eu vou de novo fazer aquela simulação com vocês, mas dessa vez ela vai ficar mais visual. Eu vou simular um on e vou simular um off. Observem esse template aqui, tá? Ó,
esse template aqui embaixo. Tem um quarto, sala, e observe esse template aqui embaixo. Vou dar um deploy e vou dar um on agora. Perfeito, ó. Ele pegou a carga de bateria, tá vendo? E logo depois ele captou o movimento. Significa que tem movimento no ambiente. Aí agora você fala para mim, pô, Diego, como é que vai aparecer isso quando tiver um off? Ó, quando tem um off, o que ele faz? Vou enviar um off, ele está contando lá em cima, tá vendo? Ó, a contagem regressiva antes de dar o off. Isso significa que se tiver movimento de novo, ó, ele vai de novo normalizar e não vai perder. Quando tem um off, ele fica contando uma contagem regressiva de 70 segundos, como eu disse, isso é configurável, e fica depois que ele termina, ele dá um off, função expulsa o off, e o layout absorve, né, esse novo status, modifica aí, né, o bonequinho deixa de ficar amarelo, vai ficar cinza e vai perder essa ambientação de movimento, e vai ficar como se estivesse paradinho. Lembrando, a carga de bateria vai continuar ali, não vai se modificar com as mudanças de layout, mas o nosso nome lá em cima, a contagem de segundos, layout, cor, tudo isso modifica. Vamos aguardar esse tempo passar para vocês verem como é que vai ficar. Perfeito, galera. Como vocês viram, ó, o tempo acabou, a contagem regressiva passou, normalizou o nome, você pode botar o nome que você quiser e eu vou explicar o layout agora, ele voltou ao normal. Se eu vier aqui dar um on, ele de novo vai absorver isso, e se eu der um off, ele de novo vai parametrizar para a volta. Então você tem um layout que vai funcionar independente aí do que aconteça. Esse tipo de aplicação aqui não sofre com atualizações. Indiferente de você atualizar o seu Node-RED ou atualizar qualquer tipo de coisa, ele trabalha estaticamente. Você modifica. Não existe aqui a possibilidade de modificação conforme qualquer atualização aconteça. Muitas vezes, ainda mais quem trabalha comercialmente, acaba sofrendo com o processo de atualização. Aqui não existe isso. Você pode modificar cor, pode modificar tudo, porque esse é um layout tanto HTML quanto CSS. Então você pode modificar esse layout da forma que você quiser, compreendendo um pouco dessas aplicabilidades aí, e criar o seu aí para desenvolver para sua empresa. Isso aqui é só uma ideia de possibilidade, ou então do que é possível fazer em relação ao Node-RED e layout de front-end aí, beleza? Agora vamos voltar para dentro do Node-RED normalmente lá, que eu vou mostrar o que aquele template acaba fazendo e onde você pode modificar os dados, tá? Vamos voltar para lá. Beleza, galera, eu voltei aqui, a gente vai observar o que o template pode fazer. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso daqui. Aparentemente é bem complexo, mas com um pouquinho de pesquisa de HTML e CSS você vai compreender, tá? Vai funcionar tranquilamente aí. Bom, nós temos aqui os grupos, né, que é o total, né, o que toma conta aí do layout total do componente, o título, configurações do título, tipo a cor do título, tipo o tamanho da fonte, tudo isso você pode observar aqui. Nós temos aqui a cor do dado de bateria, o tamanho da fonte, você pode modificar tudo isso, tá? Lembrando, mantenham essa estrutura de pontuação aqui também e de indentação aqui do código, tá? E nós temos aqui o ícone, tá? O ícone você pode ter aqui o tamanho do ícone, a cor do ícone, você tem também aqui a própria sombreamento que a gente chama de efeito neon aí, tá? Aquela bordinha em volta dela que fica parecendo que está aceso, tá? Você pode modificar a cor disso, a intensidade disso, modificando esse componentezinho aqui. Depois nós temos o próprio HTML que faz essa tratativa, e aqui nós temos uma peculiaridade, uma coisa interessante. Se por acaso ele perder todos os dados ou você reiniciar o seu sistema, ele vai manter esses dados aqui, ó. O título vai ficar vazio, o ícone vai ficar apagado, tá vendo? Vai ficar com aquele íconezinho de movimento e em bateria de 0%. Quando ele absorver os dados, ele automaticamente vai reunir esses dados e vai demonstrar para vocês no layout, mas em qualquer falha vai ser esse padrão que ele vai exibir. Tá bom? Mas aqui embaixo nós temos as possibilidades de mudança também. Primeiro é a cor que você vai colocar do ícone quando houver movimento. Como eu disse aqui, a intensidade do neon, mas esse daqui, como é o sistema em off, ele vai ficar apagado sem neon, tá? Aqui nós temos a cor do componente em off e o ícone, ou seja, você pode colocar que quando para on funciona de uma forma e quando para off funciona de outra forma, tá? E aqui mais embaixo nós temos o nome, que eu vou até modificar aqui, eu vou colocar banheiro, tá?
Isso vai aparecer quando não houver contagem regressiva ou quando ele estiver off, tá bom? De qualquer forma, ele faz essa mudança normalmente quando o processo acontece. Agora vamos fazer o que? Agora que eu já expliquei para vocês o que é cada componente aqui, basta eu dar um done aqui, vou voltar ele para dentro do meu sistema, mas eu vou nomear aqui primeiro, tá? Que é movimento, aqui, ó, movimento banheiro. E o número do ID, que é o 15. Beleza. Vou dar um done aqui, vou dar um deploy, vou recortar ele daqui e vou voltar lá para dentro do componente que eu estava usando. Ctrl X, vou vir aqui na parte de front-end, já expliquei para vocês como é que a gente pode trabalhar com isso, tá? Aqui, nesse caso, eu tenho uma aba que eu trabalho front-end, tem uma outra aba que eu trabalho apenas o back-end, né? Onde recolhe os dados. Ó, vamos botar esse padrão aqui, status de movimento, banheiro 15, vou botar aqui agora, status movimento banheiro 15, beleza? Certinho, no mesmo padrão. Vamos ver como é que isso vai ficar no layout, vamos lá. Olha só, ele tá meio descolocado, tá aqui embaixo, tá vendo? Eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui e vou ajustar. Como é que a gente ajusta esse layout? Simples. Vamos vir aqui no cantinho superior, na setinha para baixo, dashboard aqui. Vamos aqui em layout, ó, ele vai abrir o layout e a gente vai organizar isso. Vou achar aqui movimento, ó, movimento banheiro, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou trancar isso aqui. Isso aqui é interessante. Tá vendo como é que ele tá com um bugzinho aqui e não tá deixando eu fazer esse controle? Para poder isso aqui ficar correto, você vai fazer o quê? Você vai recarregar a página, vai clicar aqui em atualizar, tá bom? Isso geralmente acontece, mas para poder corrigir esse bug, você basta clicar em atualizar. Vou clicar aqui. Beleza, galera, carregou. Vou voltar aqui no cantinho. Vamos aqui em dashboard. Vamos de novo aqui em layout. Agora vamos ver se ele vai trancar aqui para poder... Ó, tá vendo como é que já voltou a possibilidade de eu colocar corretamente? Agora eu vou posicionar ele aqui em cima. Ó. Vou vir aqui, vou dar um done. Ó. Vou vir aqui, vou dar um deploy. E vamos olhar como é que ficou o layout. Ó. Ele organizou de novo e está funcionando tranquilamente. Esse valor que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo que não tem dado? Isso significa que eu estou com um probleminha no meu sensor que não está enviando os dados de bateria, tá? Isso não é normal. O meu é que está com esse problema aqui que depois eu vou acabar corrigindo. Mas o layout também vai tratar isso aqui dizendo que não existe informação. Tá bom? Mas é bem simples de fazer, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Essa é a modificação, esse é o layout que eu queria expor hoje para vocês aqui. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo para vocês copiarem os códigos. E também aí, como eu disse, se vocês quiserem entrar em contato com a Neway, vai estar o telefonezinho aí na descrição do vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro aí para vocês como fazer esse tipo de modificação. Até a próxima semana, galera. Valeu e tchau, tchau.